Hey galera, aqui é o Jason em mais um vídeo de sinopse e chegamos em 30 vídeos de sinopse, cara. São muitos vídeos só lendo sinopses de vocês. Cara, eu nem acredito que deu tudo isso e ainda tem muito mais, tem espaço para muito mais. Continuem enviando, eu vou continuar aqui fazendo o possível para analisar todas as sinopses aí que forem enviadas. E é isso, muito obrigado aí por ter enviado, por estar gostando aqui dessa série. Eu peço, né, o seu apoio aqui para assistir o vídeo até o final, deixar seu like, deixar seu comentário, para que o YouTube entenda que você gosta desses vídeos, que os vídeos são interessantes, para que ele envie esses vídeos para os outros inscritos do canal também, e a gente continue aí mantendo essa série viva e ativa. Valeu por assistir, vamos começar com a sinopse de hoje. Vamos lá. Em um mundo dividido onde entre os bruxos que seguiram as leis do príncipe Chiclete, tá? E os que eram brutos, eu imagino, rebeldes, e se recusavam a seguir as leis. Ok. Heather, ou Hatter, era só um prisioneiro comum na terra do príncipe Chiclete. Muito engraçado esse nome. Preso por roubo, mas junto de feiticeiros muito cruéis, muito mais cruéis que ele. Então, supostamente, ele é cruel. Um deles era Henry, um velho que lhe prometeu ajuda. Lhe prometeu dar tudo o que ele queria, não só ajuda, né? Ele ajudaria Heather a fugir para ele se infiltrar no castelo e roubasse o trono do príncipe. E aí tornar o trono desses bruxos rebeldes. Ok, Heather aceitou, mesmo sendo preso só por roubo, ele tinha ambições muito maiores. Com a ajuda do velho festeiro, ele foge sozinho. Ah, tá. Ok. Assim que saiu. É que fala, com ajuda ele foge sozinho, mas sozinho no sentido de que só ele saiu, né? O velho não. Assim que saiu, se encontrou com um homem que deveria ter sua mesma idade. Ele era muito bondoso, queria pro castelo. Muito bondoso, queria pro castelo do príncipe. Ele era muito bondoso, queria. Acho que faltou alguma parte aqui nessa frase. Eles conversaram e Heather descobriu que ele seria psicólogo do príncipe, já que o mesmo via sobre constante pressão do povo. Mesmo sendo muito amado, Heather não pensou duas vezes e levou o psicólogo para um lugar afastado, o matou com uma faca que havia ganhado do feiticeiro quando fugiu. Naquele momento, tá bem detalhada aqui essa parte. Aqui já fugiu completamente do sentido de sinopse, ele já está contando a ideia. Vamos parar de rasgar aí? Minha gata começou a rasgar a caixa de papelão ali no fundo que ela fica afiando as garras. Enfim. Como eu disse, já saiu completamente aqui da sinopse e já entrou no campo dele estar descrevendo o que acontece no começo da história, né? Isso acontece muito, a gente vai ficando empolgado com a ideia e vai começando a contar mais detalhadamente as coisas, mas enfim. Pegou o psicólogo e usou um de seus feitiços para deixar o psicólogo igual a ele. Assim pensariam que ele havia morrido. Então agora ele em vez de Heather seria Henry, o falso psicólogo do príncipe Chiclete. Ok. Eu gostei da ideia, né? Aqui, como eu disse, saiu muito mais do que seria a sinopse, da trama central, da ideia geral da história. E a gente entrou muito mais no que aconteceria ali no começo da história. Acho legal, é uma história de vilão, né? Basicamente, não chega nem a ser um anti-herói. É realmente um cara que tem um objetivo supostamente ruim. E a gente vai acompanhar ele nessa realização desse objetivo ruim. Da hora a ideia de ele conhece alguém e aí ele vai se passar por essa pessoa. Minha dúvida ficou se ele vai assumir realmente a aparência desse Henry. Imagino que sim, né? Porque na sinopse aqui, na ideia, só fala que ele colocou a aparência dele no psicólogo que morreu. Achei legal a ideia de ser um psicólogo, porque se o esquema dele é tentar roubar o trono, né? Não é matar o cara, porque matar o príncipe, se o cara é príncipe, é uma monarquia. Matar o príncipe, aliás, matar o príncipe não ia resolver o negócio. Você tem que matar o rei. Não entendi esse lance agora do porquê príncipe. O príncipe está regindo as regras desse lugar. Não seria um rei? Porque o príncipe, ele é, vamos dizer assim, os próximos na linha de sucessão, né? A denominação de príncipe. Aí quando o rei morre, ele começa a reinar, ele é rei, e aí os descendentes dele são os príncipes e por aí vai. Então fiquei na dúvida sobre isso, mas vamos lá. É interessante ele ter essa função de psicólogo porque ele vai estar ali diretamente ao lado do príncipe, meio que dando maus conselhos para ele seguir fazendo coisas ruins até o ponto onde ele possa armar para tomar o trono e tudo mais. Então fica uma coisa ali bem naquele estilo do Game of Thrones, né? Mais intrigas políticas e coisa do tipo, o cara ali apunhalando o príncipe pelas costas e tramando pelas costas dele com os outros membros da corte e tal. Eu acho que
o ponto mais importante dessa história é realmente você colocar... eu acho que Game of Thrones é uma referência geral, assim. Cada personagem tem que ter seus objetivos muito claros, objetivos de poder muito claros, e para que o protagonista possa ir jogando, né, com esses objetivos e tal, para poder realizar o objetivo dele. E como ele é um vilão, existe toda uma questão do tipo, né, quando você vai trabalhar com um vilão, que é a gente torcer pelo vilão ou o vilão ser bem sucedido no final das histórias e tal. Quando é uma história onde não tem protagonista, onde não tem mocinho, não é que não tem protagonista, não tem mocinho, não tem um personagem bondoso na história e tal, que a gente vá talvez se identificar, que a gente vá torcer por ele, a chegar num final é um pouco mais complexo, porque geralmente quando a gente está acompanhando um vilão, mesmo torcendo por ele, mesmo tendo interesse em acompanhar ele, a gente vai querer que em alguma hora ele se dê mal, em alguma hora a coisa não dê certo. O final acaba sendo algo que não tem a ver com a realização do objetivo do vilão, a não ser que a ideia seja ser um final ruim e tal, só que isso pode acabar sendo muito previsível ao longo da história. Como ele tem um objetivo muito claro e muito difícil de ser realizado, que é perfeito para qualquer história, eu acho que o grande lance da trama vai ser em a gente ficar o tempo inteiro pensando, pô, agora vai dar certo, agora ele vai ser descoberto, eita, deu errado, e tal. É o lance das intrigas. Os outros personagens da história, além do príncipe e do Henry Reader, eles vão ser muito importantes para você construir essa trama, essa tensão o tempo inteiro nesse jogo de poder. Eu acho que é um mangá que dá para ficar muito legal, um quadrinho, um livro, etc. Qualquer coisa que você queira fazer desse projeto, eu acho que vai ficar muito, muito legal. Só que exige muito estudo e muito aprofundamento em cada personalidade de cada personagem que vai fazer parte, vai compor essa trama, já que é realmente uma ideia de uma trama mais política ali, onde uma pessoa, para realizar um objetivo, vai trair a outra e etc. E por aí vai. É uma história que fala sobre um laboratório chamado 3x12C. Este laboratório faz mutações. Animais, humanos, plantas, etc. Humanos, plantas, né, junto, eu não sei. Mais uma escola descobre a trama e bola um plano para invadir o laboratório e acabar com os experimentos, já que estava fazendo mal ao mundo. Eles fazem experimentos FLD. Não sei o que isso significaria aqui. Para aumentar 30% sua força, entre outros. No fim, os personagens principais, Illy e Rhys, os únicos que escaparam com vida de lá, matam todos os cientistas com os experimentos feitos antes das mortes deles. Continuam vivos. Mas os experimentos feitos antes da... Ah, tá. Terá no máximo 50 capítulos. Planejo continuar depois. Bem, vamos lá. Legal a ideia um laboratório que faz vários experimentos, e aí você tem todo um lance de vingança e tal, e coisa do tipo, né? Entre aspas. Porque o que eu tinha entendido no começo, tem um certo conflito aqui, de quem vão ser os protagonistas, né? Uma escola, então, sei lá, quando fala uma escola, né? Seria, sei lá, tipo uma faculdade, um outro grupo de cientistas iria descobrir e iria tentar acabar com esse laboratório. E aí, nesse meio tempo, a gente tem esses dois protagonistas que eles são sobreviventes dos experimentos feitos pelo laboratório. Então a gente já tem toda uma trama aí de fuga, de coisa do tipo. São duas tramas separadas. Talvez esses fugitivos vão se juntar a essa escola e é assim que eles vão descobrir dos experimentos para poder enfrentar o laboratório e algo do tipo. Aí fala aqui que no final eles matam todos os cientistas, só que daí eles teriam que dar um jeito nos experimentos feitos. Só que daí existe um conflito no sentido de que os experimentos têm culpa, porque até então os dois sobreviventes também são experimentos. Seria o que? Eles teriam que se suicidar também para acabar com os experimentos, para acabar com tudo que foi produzido no laboratório? Poderia até ser um conflito da trama isso. Essa questão de tipo, pera, mas você não tem culpa de ter sido feito isso com você, e aí? Você vai matar os outros experimentos que foram feitos lá, mas você também é um, e aí? Você vai se matar também? Eu acho que é um conflito que dá para ter dentro dos personagens. Como eu sempre digo aqui na série de sinopses, muito mais importante às vezes do que os conflitos, do que as lutas físicas, as batalhas físicas numa história, mesmo de ação, são as batalhas internas de cada personagem, porque é isso que faz a gente se identificar com um personagem. É exatamente ele ter certos conflitos, ele ter coisas da personalidade dele que ele não gosta, ele ter defeitos, ele ter qualidades, e esse tipo de coisa faz a gente se identificar com aquele personagem e torcer mais por ele. Um personagem só que sai por aí lutando, enfrentando um monte de gente, por mais que possa ser legal, cenas de ação e tudo mais, mas você não cria conexão com aquela história. Você pode até falar, pô, essa cena aqui é muito legal, essa cena de ação foi muito da hora. Mas no final é uma história que você vai esquecer assim que você fechar
as páginas e começar a ler outra coisa. Não é aquela história que vai ficar na sua cabeça. Não é aquele personagem que você vai lembrar do nome depois que você terminou de ler. Outra parte que eu vou falar exatamente sobre esse lance. Terá no máximo 50 capítulos. Cara, 50 capítulos é coisa pra caramba. Eu não sei quantas páginas você pretende fazer por capítulo, mas eu vou chutar que tem que ser mais de 10, porque menos de 10 páginas não dá pra você contar nada num capítulo. Hooligan tem mais ou menos 20 páginas por capítulo. 6 volumes aqui tem 29 capítulos. E são mais ou menos 600, 700 páginas. Foram 5 anos para fazer 29 capítulos. 50 capítulos é muita coisa, cara. Eu diria que você vai levar mais ou menos 10 anos para fazer 50 capítulos. Aqui, estando no Brasil, se você não conseguir viver exclusivamente dessa história, a ponto que você possa dedicar todo o seu dia para desenhar, para fazer, para produzir os capítulos, eu diria que leva 10 anos. Aí fica aquela questão de sempre. Onde você vai estar? Como que vai estar a sua vida daqui a 10 anos? Você consegue imaginar? Você vai estar trabalhando, você vai estar casado, vai estar com uma casa, vai estar morando onde e tal. Se você não sabe dizer exatamente como que você vai estar daqui a 10 anos, eu diria para você não começar agora uma ideia que você só vai concluir daqui a 10 anos. Então, por exemplo, se eu fosse pegar e começar Hooligan agora, eu tive que pausar Hooligan exatamente porque eu não consegui prever todas as coisas, e Hooligan tem continuação e eu vou continuar. Só que agora eu já tenho uma noção maior do que eu consigo ou não fazer, então Hooligan vai continuar num ritmo que eu sei que vai ser viável para mim. Mas realmente é um negócio que é complicado de fazer, cara. Tanto que Hooligan, a ideia também era ter por aí uns 50 capítulos. Eu provavelmente já tô, para esse retorno, já encurtando essa... Aliás, eu peguei 5, né? Aqui tem mais 6. São 6 volumes. Isso aqui, cara. Foi 5, 6 anos de produção. Eu comecei em 2014 e parei de fazer mais ou menos em 2019. E aí pretendo retomar agora em 2022, assim que eu terminar a continuação de Maca e Meio. Então eu diria para você tentar encurtar um pouco a história, ou pelo menos fazer em histórias fechadas, de modo que você não se sinta obrigado a continuar ela seguindo assim durante todo esse tempo. Então, usando o exemplo de Hooligan, se você fizesse uma história que terminasse aqui em 10 capítulos, depois você poderia retornar e continuar contando a história. Só que seria interessante ela fechar em 10 capítulos e depois você continuar contando outra história e tal, naquele mesmo universo, com aqueles mesmos personagens, mas de modo que aqueles dois estejam fechados. Porque, por exemplo, se a pessoa lê aqui Hooligan, ela não tem a história completa. Ela precisa ler a continuação para completar a história. E aí, então, eu tenho uma quase que obrigação de continuar essa história aqui para ser fiel com os leitores que acompanharam até aqui. Então, fazer uma série é algo muito, muito complicado. Bastante complicado e que exige muito, muito do artista. Por isso que a gente não tem muitas séries no Brasil, porque a gente tem muito poucos artistas, quase nenhum, para ser mais sincero, que consegue trabalhar exclusivamente produzindo o seu próprio quadrinho, o seu próprio mangá. De modo que ele possa se dedicar todo dia a isso durante, né, o dia inteiro, basicamente, que é o que precisa para você conseguir fazer muitos capítulos. Um mangaka japonês faz 50 capítulos em um ano, mas é trabalhando que nem um condenado, com vários assistentes, lançando 20 páginas toda semana. E mesmo assim é um ritmo de produção absurdo, muitos deles até morrem de tanto trabalhar. Então não é algo que eu aconselho para ninguém. Eu diria para tentar diminuir um pouco, até porque eu acho que não é uma história que precisa ser muito longa. De verdade. Pela sinopse que eu li aqui, é uma história que dá para ser bem mais curtinha, que dá para você fazer ali 10, 20 capítulos de 10, 15 páginas, no máximo 20 capítulos, cara. 20 capítulos já é muita coisa, para ser sincero. Mas eu realmente torço para que você consiga fazer, para que você comece e que dê tudo certo. Em um mundo onde o DNA humano chegou ao ponto máximo de mutação, eu acho que não existe isso, pessoas com superpoderes surgem em todo o mundo. Essa é a história de Salvador dos Santos Silva, um brasileiro nascido com superpoderes e que almeja entrar para a SAS, a melhor escola de treinamento para super-heróis do mundo, localizada no Japão. Porém, Salvador não nasceu com o poder de criar explosões com a mente, tornar-se intangível, multiplicar sua força por 1000, mas o incrível poder de produzir e manipular chiclete. Interessante. Bom, claro, nenhum poder é inútil nesse mundo, não é mesmo? Mas será que o nosso Salvador poderá auxiliar o conselho estudantil, derrotar os alunos malignos da escola, enfrentar os mais poderosos alunos da escola e subir no ranking? Interessante. Eu sempre acho legal, né, quando o personagem ele tem alguma limitação assim. Então, tipo, o poder do cara é manipular e produzir chiclete. Então, tipo,
supostamente seria um poder inútil, mas daí vai da criatividade do autor de como ele vai trabalhar esse poder para que ele venha a ser útil. Aquele negócio de sempre, né, que eu sempre falo, a sua história ela começa com um personagem brasileiro, mas em algum momento ele vai para o Japão, já que esse é o objetivo dele, né? Então tem que pesquisar um pouco da cultura e tal, algo assim, já que por mais que seja um mundo um pouco mais diferente do nosso, por conta dos superpoderes, mas você tem Brasil, você tem Japão, tem certas características da cultura que você meio que tem que manter ali para a história fazer sentido, para o leitor conseguir ler a história e entender bem tudo o que está acontecendo. Mas beleza, isso aí é um ponto que eu já falei várias vezes, né? Sempre bom a gente pesquisar sobre os temas que a gente vai abordar na nossa história. Pelo que eu vi, vai ser uma trama mais fechada, né, mais local, então dentro da escola e esse ritual de ascensão do personagem para subir no ranking da escola. E o que eu acho legal nas tramas de escola e que eu geralmente costumo ver não sendo muito feito e algumas coisas sendo mal feitas, principalmente em tramas de escola, que nem você falou aqui, os alunos malignos da escola. Toda escola vai ter, né, pessoas ruins e tal. Como a direção, como as pessoas que comandam a escola vão lidar com esses alunos, com essas coisas, é muito importante para a sua história fazer um pouco de sentido. Eu vejo muitos quadrinhos, histórias, filmes que abordam a escola e as pessoas na escola fazem coisas assim que você fala, não tem como o cara fazer isso e os professores, os mestres fecharem os olhos e tipo não verem. Tem coisas que beleza, dá pra você colocar e tal, mas tem alguns que exageram muito, ok? O nível de bullying nas escolas eu sei que é bastante exagerado, muitas vezes os professores não veem e tal, mas você tem que saber sempre equilibrar isso. Então o cara vai fazer uma coisa muito exagerada, coloca ele num lugar onde os adultos não vão ver e coisa do tipo. Tenta trabalhar isso de uma maneira legal, porque muitas vezes você vai fazendo ali a história e o nível de coisas que vai acontecendo naquela trama escolar, ou seja, com jovens, com adolescentes e tal, ele vai sendo tão inflado que você fala, não faz sentido isso aqui ser uma escola, por mais que seja uma escola de super-heróis. Você não vai ver uma academia de judô para adolescentes lidando com criminosos na rua, sabe? A não ser que seja um negócio realmente mais espúrio, mais ali por debaixo dos panos, a polícia não pode saber, os professores também não são pessoas que têm uma ética lá muito, muito grande para colocar crianças para bater em bandido na rua onde elas podem tomar um tiro e morrer e tal. Então, esse tipo de coisa é legal você pensar assim, o que pra gente, no nosso mundo, é considerado normal, para que você coloque na história as características que são parecidas com o nosso mundo de forma normal. É o que eu falei de verossimilhança no último vídeo de sinopses aqui do canal, que é exatamente quando a sua história ela conversa diretamente com o nosso mundo, independente dela ser um mundo fantástico. Já você pode colocar poderes, você pode colocar uns certos treinos e coisas do tipo, só que sempre colocando os níveis de desafios mais ou menos condizentes ali com as idades dos personagens, com o sistema de escola mesmo do mundo, do universo que você está criando. Eu não vi aqui muito sobre, vamos dizer assim, sobre vilões, sobre uma espécie de trama principal, então eu realmente imagino que vai ser uma coisa mais interna na escola. E eu acho que para uma história mais curta fica mais legal. Inclusive você realmente focar nessa parte do treinamento da escola. Dentro da escola eles podem apresentar o mundo, então dá para o leitor conhecer mais sobre o mundo onde a escola se passa, onde a história se passa pela escola, pelos professores ensinando e tal. É um jeito ótimo para apresentar os conceitos dos poderes, de como eles surgiram, do que eles podem fazer. E eu acho que o grande foco aqui vai ser realmente em como você vai trabalhar o personagem crescendo esse poder de manipular chiclete até que ele se torne algo relevante. Talvez, como eu sempre falo aqui, o foco, né, de um personagem nem sempre precisa estar, ou até é bom que não esteja 100% no seu poder e na sua habilidade física, mas sim nas coisas internas do personagem, nas características de personalidade. Então talvez ele possa subir de ranking, não porque ele sabe manipular chiclete e ele faz alguma coisa incrível com isso, o que, claro, é legal você fazer. Mas sim, talvez porque ele tem um espírito de equipe muito forte, ele tem um espírito de liderança, ele consegue agir em grupo ali, e tal, enfim, outras características que são internas, características que existem no nosso mundo mesmo e que a gente se identifica para poder crescer. O Naruto não cresce ao longo da trama porque ele aprende mais poderes só. Esses poderes são aliados também junto com o amadurecimento do próprio personagem, em termos de responsabilidade, em termos de união, de trabalho em equipe, coisa do tipo. Valores reais do nosso mundo que fazem com que a gente admire mais o personagem e, consequentemente, entenda por que os personagens da história estão admirando ele mais também. Então, meio que é uma coisa que conversa mais com a gente aqui no mundo real.
Uou, essa eu acho que é a sinopse mais curta que eu já recebi aqui no canal. Então vai dar tempo de fazer ainda nesse vídeo. Vamos lá. Jogo da vida. Dois amigos resolvem fazer um jogo. Enquanto um deles incentiva o suicídio, o outro tenta preveni-lo. E o primeiro a fazer 50 pontos ganha um prêmio para a vida inteira. Ok. Muito interessante, aquela sinopse que instiga mesmo. Eu até gostaria que ele tivesse digitado um pouco mais para eu poder entender um pouco mais dos lados da história. É um jogo só, né? Pelo que eu entendi. São dois amigos que estão criando o jogo. Ah, tá, entendi agora. Entendi. Não é que eles fizeram um jogo de tabuleiro, um jogo de computador. É um jogo entre eles, né? Tipo uma competição, digamos assim. Então um amigo vai ser otário e vai sair influenciando as outras pessoas a se suicidarem, e o outro amigo vai tentar impedir que essas pessoas se suicidem, vai tentar salvar elas, entre aspas. Os dois são bem otários, né, para fazer um jogo como esse, aceitar. Talvez fique aí uma certa crítica para colocar na história, que é bem interessante. Eu imagino que a contagem de pontos vai ser tipo com vidas salvas ou vidas perdidas, né? Eu acho que o grande ponto aqui da história, levando em consideração um estilo mais Death Note ali, onde os personagens eles são mais dúbios, digamos assim, é exatamente desenvolver a psique, né, a mentalidade desses personagens. Então, o que levou eles a fazerem esses jogos? Porque, por mais que tenha um amigo que está querendo salvar a vida das pessoas, isso não necessariamente coloca ele na posição de bom, porque ninguém em sã consciência, né, iria fazer esse tipo de desafio com outra pessoa, de falar, você tenta suicidar essas pessoas e eu vou tentar salvar elas. Aliás, é um ego muito grande também que a pessoa tem. Então, esses dois amigos aí têm que estar... Eu acho que é uma personalidade bem no estilo do Kira mesmo, no início do Death Note. No sentido de estar entediado, de achar a vida chata, de desprezar a vida das outras pessoas, de modo a achar que elas são pessoas inúteis e tal, que a vida é algo inútil, é algo desprezível, a ponto de que você pode brincar com literalmente a vida das outras pessoas, e existem serial killers que fizeram isso, né? Eles não foram lá e mataram uma pessoa especificamente, tipo assim, ir lá pegar uma faca e matar a pessoa, mas eles convenceram várias pessoas a se suicidarem através de redes sociais, etc. Então talvez não sei a sua idade, mas é interessante você pesquisar sobre isso, sobre esses casos reais. E eu acho que desenvolver muito bem a personalidade desses personagens para você não passar pano para alguém que está fazendo algo muito errado. Como eu disse, mesmo o cara que está querendo salvar, ele aceitou participar de um jogo doentio e está considerando a vida das pessoas como um jogo e como um prêmio. Isso é doentio. Então tem que tratar esses personagens como eles são. E o final dessa história vai ser bem complicado de chegar. É um final bem complicado porque eles não podem terminar o jogo de boa, eles ao mesmo tempo também não podem meio que tipo só morrerem, tem que ter uma espécie de lição de moral, uma história que exige uma lição de moral e uma filosofia muito forte por detrás. E como os dois personagens, eles são personagens bem desprezíveis, né, bem vilões mesmo, talvez teria que ser necessário adicionar outros personagens, talvez um policial que vai investigar esse caso de suicídios e coisas do tipo e tal, para ser o contraponto da história e ser quem vai dar a lição de moral para o leitor no final, para você poder fechar todo esse arco com uma lição, né? Com o leitor aprendendo e ganhando alguma coisa ao ler a sua história. Porque no final das contas esse é o objetivo de qualquer história, você ler e você se engrandecer de alguma forma, você aprender alguma coisa. Tem o entretenimento é muito importante, né, para relaxar e tal, para curtir, mas principalmente histórias mais pesadas não são histórias que você lê para relaxar. São histórias, quanto mais pesada a história, geralmente mais você quer tirar alguma coisa daquela história. Ela tem que ter algum objetivo ali por trás. O objetivo é ensinar alguma coisa para o leitor. Então, toda vez que você for, qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, você vai fazer uma história muito pesada, uma história com um final ruim, não faz isso de graça. Porque senão vai parecer muito mais que o leitor está perdendo tempo ao ler do que vendo. Já que não é uma história que vai, vamos dizer assim, relaxar ele de um dia estressante, que seja uma história que vai ensinar ele alguma coisa, que vai fazer ele refletir sobre a vida e tirar algum aprendizado daquela história. Eu tenho certeza que os mangás e animes e filmes que você mais gosta são aqueles que você aprendeu alguma coisa e você tirou alguma lição para sua própria vida. Mesmo que o negócio não chegue e pare e fale, olha, He-Man, né, chegando, seja bom com seus amigos, trabalhe em equipe é importante, tchau. Não é para ser assim, mas é para você pegar isso ao longo da história. Vários mangás e animes que eu li, que eu assisti, me ensinaram muitas coisas que eu sigo até hoje na minha vida, que meio que se tornaram realmente filosofias de vida, para eu seguir trabalhando, seguir fazendo minhas coisas e tal. E são essas coisas que fizeram, que me impactaram, que fazem eu lembrar dessas histórias
com nostalgia, com felicidade de ter lido e de ter assistido. Então, sempre se preocupem com o que você quer passar com a sua história. Beleza? Aliás, se você quiser um vídeo onde eu falo sobre as principais lições que eu aprendi com animes e mangás, deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em trazer esse vídeo aqui para vocês. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo, muito obrigado por ter chegado até aqui, são poucas pessoas que chegam até o final do vídeo, então parabéns, você é uma pessoa que realmente quer fazer mangá e quer aprender a melhorar o seu mangá, porque tem várias pessoas que abrem o vídeo, querem as coisas, mas elas não estudam, não se dedicam de verdade, e eu sei que chegar até o final de um vídeo onde eu estou explicando aqui vários conceitos sobre história, sobre criação de história, sobre narrativa, sobre construção e desenvolvimento de personagens, não é algo para qualquer um. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Vão aparecer aqui outros vídeos feitos aqui no canal que com certeza vão te ajudar a fazer aí o seu mangá, aprender a desenhar, entre outras coisas. Deixa seu like aqui embaixo para me dar uma força caso esse vídeo tenha sido legal e sido útil para você. E até o próximo. É nóis!